graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos ao vivo com a nossa live série. Hoje nós vamos falar de Naamã, né? Somos Pastor Marcos, eu, presbítero Claudino. Daqui a pouco estará conosco o diácono Rodrigo e a participação especial da nossa irmã Cristine. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Está no ar a nossa live. Pastor Marcos vai estar fazendo a oração e nós vamos estar dando início ao trabalho dessa noite. Uma boa noite, na paz do Senhor para todos vocês. Começamos a nossa live agora com a oração. Nosso Deus, nosso Pai querido e amado, estamos aqui, Senhor, mais uma vez. Senhor, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, pedimos ao Senhor que tome, Pai, o primeiro lugar. Senhor, toma primazia dessa live. Tudo que for feito aqui, Senhor, que não seja para a nossa honra e nem para a nossa glória, que seja para a honra e glória do Senhor. Deus, a palavra que nós vamos falar aqui, a respeito de Naamã, a leitura, Deus, seja conosco, Pai, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, graças a Deus. Pastor Marcos vai estar fazendo a leitura. Naamã é curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo logo em chegando a ti esta carta: saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Amém. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-me-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará
o leproso. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos começar, então. Glória a Deus, louvado dando seja o nome do a Senhor. paz do Senhor para nossa irmã, Graças a Deus. né, Jaqueline Dias, né, nossa irmã, dizendo aqui que é a primeira vez que ela está na live, participando da live. Amém. Então seja bem-vinda. Glória a Deus. Né, em nome de Jesus. Louvado seja o nome que do seja Senhor. uma noite abençoada, tá, para a irmã, que seja edificante aqui. Tudo que a gente tratar aqui sirva também para edificar a vida da irmã, e a irmã está convidada, e fica à vontade para tecer comentários aí, tá? E participar conosco. Rapaz, vamos começar. Dias, seja bem-vinda, minha amada. Sabe que você mora no meu coração, né? Amém. Amém, glória a Deus. É de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu? Ó, estamos chegando longe, hein? Amém, glória a Deus. Vamos lá? Vamos começar então? Vamos começar a analisar o texto, né? Fica à vontade, você com a irmã. Tá bom. Naamã, né, é curado da lepra. Amém? Vamos começar então. Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, né? Eu já estava comentando com a irmã Cristine, né? Interessante que Naamã não conhecia Deus, não era servo de Deus, mas ainda assim era um grande homem diante do seu senhor, que era o rei da Síria, e por isso que está Senhor com letra minúscula aí na tua Bíblia, na minha também, e dizendo que ele é de muito conceito. Então é interessante que o ímpio, né, ele pode escolher ser, né, pastor, uma boa pessoa, um grande homem, ter conceito ou não. Né? Agora, já o servo de Deus não tem escolha, nós temos que ser grandes homens, grandes mulheres, Tem que ter uma né? postura. E temos que ter a nossa postura e temos que ter o nosso conceito. Agora, o interessante é que, por ele ser dessa forma, mesmo sem conhecer a Deus, Deus usava Naamã, porque a palavra diz que por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era ele herói da guerra, porém leproso. Interessante, então, que o Senhor não escolhe qualquer um, amém? Para dar vitória para um povo. Mesmo que não seja servo de Deus ainda, que não conheça a Deus, que ainda vá conhecer o Senhor, mas Deus não escolhe qualquer pessoa. Não, se ele quer abençoar alguém, ele vai usar até outra pessoa para fazer a obra, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Mas, Cristina, começa. Fica à vontade. Na paz do Senhor, o irmão colocou muito bem. Mas Naamã tinha um quesito. O Senhor viu algo no coração dele, né? E o Senhor, quando ele faz algo na nossa vida, é para glorificar o nome do Senhor. O Senhor permitiu que a Síria ganhasse aquela guerra, porque aquela menina precisava chegar até aquele homem, porque aquele homem ia ser glorificado na terra. Porque Deus ia ser glorificado na terra através da vida daquele homem. E assim é nas nossas vidas hoje. Quando o Senhor encontra algo em nós que possa glorificar o nome dele diante da nossa postura com ele, ele também faz isso nos dias de hoje. Só que as pessoas estão tão cegas, né? Aí você fala com uma pessoa que é mundana, aí falam muito do jugo desigual também, vou entrar. O meu marido, ele não é convertido, mas ele valoriza muito as virtudes de um homem ser fiel, de um homem ter caráter, de um homem assumir uma mulher e ter uma mulher. Então, e muitos homens da igreja, eu falo, irmão, não estou falando mal, mas se você entrar na minha caixa de mensagens do meu Facebook, oi, princesa, oi, varoa valorosa, princesa de Deus, sem respeito algum.
E cadê o valor do homem? A mulher precisa se valorizar, mas o homem também. E Naamã se valorizava como homem íntegro. O rei não ia botar qualquer pessoa do lado dele. Quando a gente for mais à frente, vai ver quem ele levava para o templo para ele adorar o rei. Naamã era o braço forte do rei. Não é verdade? Você leu até, você foi na doença de pele. Então, Naamã não pegou uma lepra por um acaso. Naamã precisava ter essa lepra. Mas Naamã tinha uma coisa também muito grande na vida dele, que o crente também tem. Todo crente, ele é moído, amassado e muitas vezes não entende. É uma coisa chamada ego, orgulho e superego. Aquele homem ainda não conhecia Eliseu e não sabia o que Eliseu ia fazer, mas aquele homem já estava sendo glorificado na terra pelos seus, porque ele era o comandante, ele ganhou a guerra, ele estava lá, então ele foi glorificado como homem. Então ele era esnobe, ele estava com o nariz lá em cima. Imagine todo o povo te glorificando. Pô, você ganhou a guerra, obrigada, você ganhou a guerra, você fez isso bem, você é o majestoso, você é um grande guerreiro, Então, o ego infla. É igual um bom pastor, quando um bom pastor está com a palavra, aí fica as ovelhinhas assim, nossa, que palavra maravilhosa que o Senhor deixou, que palavra maravilhosa, e o Senhor é muito usado, o Senhor é isso. O que acontece? Infla-se o ego. Não é verdade? E a gente tem que ter muito cuidado para a gente continuar na nossa simplicidade e saber que a glória não é nossa, mas sim de Deus. Aí você continua aí, que depois eu vou lá e faço mais um vídeo. Amém, vamos lá. Então, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, versículo de número 2, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Né? Eu não sei ao certo, não sei se a irmã sabe, se o pastor Marcos sabe, né? Em qual época foi que essa menina foi levada como escrava. Mas, normalmente, quando Deus permitia, né, e permite que o seu povo seja levado cativo, né, normalmente o povo está andando em pecado. O povo está andando na desobediência. E aí Deus, né, permite para que o povo seja moldado, para que o povo entenda que necessita, que precisa de Deus, que tem que andar, que tinha, né, naquela época, andar nos caminhos do Senhor. Né? Então, aquela menina foi levada cativa, mas o que eu acho interessante é que não só essa menina, mas vários jovens, eu não gosto muito de pregar para jovens, vários jovens são exemplos. Os jovens são levados cativos e no cativeiro os jovens dão exemplo para os mais velhos. Você vê que Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel se destacam. São levados cativos jovens. Essa menina se destaca. Né? Cativo e jovem. Porque o jovem, quando ele é levado cativo, eu sempre falo isso, o pastor não está lá. O pai e a mãe não estão lá. Ninguém leva ninguém escravo, leva ninguém cativo e leva o papai e a mamãe para tomar conta. Então, o que acontece? Eles ficam ali à mercê da situação. Então, eles têm que estar alicerçados, tem que ser jovens já alicerçados, já tem um alicerce espiritual ali, para eles fazerem a vontade de Deus, mesmo estando cativos. A postura deles, como a irmã Cristiane colocou bem sucedida ali no começo. Isso aí. A postura de uma pessoa que se diz que é de Deus. Está entendendo? Exatamente. A pessoa que se diz cristã, ela tem que ter... Justamente. E é algo que tem que sair naturalmente do servo de Deus. Com certeza. Entendeu? É como ela falou lá. Não é algo que eu vou olhar para um lado, vou olhar para o outro, peraí, deixa eu ver se o pastor Marcos está me olhando, deixa eu ver se a irmã Cristina está me olhando, se tem um outro irmão me olhando. Não tem ninguém me olhando, não. Então agora eu vou fazer do meu jeito, de qualquer jeito. Aí os irmãos estão olhando, agora eu vou fazer do jeito que o crente tem que fazer. Não pode ser dessa forma.
Entendeu? Então eu vejo, tanto nessa menina quanto em Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, exemplos de jovens que foram bem instruídos. Primeiro, bem instruído, a palavra de Deus diz para a gente ensinar o jovem o caminho que ele deve andar, né? E durante toda a sua vida ele não vai se desviar daquele caminho. E, além deles terem sido bem instruídos, eles tomaram posse desse discipulado. Tem muita gente que entra para a igreja, aí vamos trazer, né? O que eu gosto gostei da irmã Cristina é que ela tenha um pensamento parecido com o meu. Vamos fazer a aplicação. O que acontece? Vamos trazer para os nossos dias. A pessoa, entendeu? Tem que entender que levantou a mão, aceitou a Cristo, ele é uma menina, como essa menina da casa de Naamã, ele é um Sadraque, Mesaque, Abednego, ele é um Daniel, ele é um jovem, uma criança na fé, e que tem que ser moldado, tem que ser discipulado. Agora, hoje tem gente que não quer ser discipulado, que não aceita ser discipulado, que vem do mundo e quer manter coisas do mundo. Entendeu? Vem do mundo. O grande problema de Naamã, que quase fez com que ele não conseguisse ser a bênção dele, ser curado, foi o quê? Que ele tinha um jeito de pensar, e ele quase deixou esse jeito dele, né, ser um obstáculo para Deus poder transformar a vida dele. E tem muita gente hoje que aceita Jesus e que deixa o seu jeito de ser esse obstáculo para poder, entendeu? Porque existem muitas pessoas de posição que não gostam de descer. Que às vezes a pessoa, por ser um rei, um capitão, mas ele tem que... Exatamente. Amém? E hoje em dia está nivelando até mais por baixo, pastor. Tem muita gente que não é nada e nem não gosta de descer, nem, né? Não precisa nem ser alguma coisa. Então, e já não gosta de descer. É que nem a gente, o irmão me conhece há mais de não sei quantos anos. Ou seja, então o que acontece? Mas tudo que a gente faz é para a glória de Deus, dá para engrandecer a gente. Eu não gosto nem quando alguém fala que é o pastor Marco. Não, mas você está entendendo? E aonde a gente chega, vamos ver... É porque cai no perigo, como a irmã estava falando. Se você gosta de receber muito elogio, porque o elogio ele não é errado. Como você recebe é que é o problema. Agora, a pessoa quando começa a gostar de ser elogiado, tende a deixar o ego inflar. Entendeu? Quem gosta, quem procura isso, entendeu? A minha esposa, o irmão conhece, né? A Laura, aí ela andou me fazendo uns elogios. Eu falei, para com isso. Não faço, não. Você tá entendendo? Eu não faço, não, que você me envergonha. Ah, legal. Amém, pode continuar. Vamos lá, irmã. Abre o espaço para a irmã Cristina. Oi, irmã. Isso é tremendo, né? Vamos trazer para o dia de hoje de novo. Muito pastorado. Eles não entendem que vieram para servir antes de ser servido. E muitos não querem descer, estão agora atrás de uma poltrona ou atrás de um púlpito só comendo e engordando. E os verdadeiros princípios estão descendo deixados de lado. Mas vamos voltar para Naamã. Você falou de Naamã, que ele quase perdeu a benção dele porque ele queria de um jeito. Ele já não gostou da forma que ele foi recebido, porque na cabeça dele, o rei dele, que a minha Bíblia diz rei Arã. Aí eu fiz uma busca, rei Haddad, e aí eu fui buscar quem era o rei de Israel na época. E uns dizem que era Jorão, mas nada confirmando que a gente possa, né? Isso só um estudo mais aprofundado. E Naamã, ele desenhou como seria a benção dele. E ele chegando lá, ele já teve uma surpresa. Ele não foi recebido com tapete vermelho. Não teve pessoas ali dobrando os seus joelhos e falando assim, Senhor, você é um grande herói, pai, é um pai herói, porque aqui os servos dele tratam ele como pai. Se a gente for ler mais a fundo, como o pastor já leu. E ele desenhou a benção dele. E graças àqueles homens que gostavam dele, que estavam ao lado dele ali, falaram, Senhor, Pai,
Se ele tivesse te imposto uma coisa mais pesada, mais dolorida, então, especulando, tá, gente? Mas é a mesma coisa da palavra. Você não iria fazer? Então, passar no Jordão. Mas tem um detalhe antes disso, meu presbítero. Tem um detalhe, meu pastor, antes disso. Ele falou que tem águas, não há águas em Israel puras e limpas, que era só em Damasco. Só que a água viva, ela vem de Israel. A água que mana e que não se esgota vem de Israel. Tanto que a bênção dele veio da onde? De Israel. E ele é um pequeno detalhe que as pessoas não observam. Ele nota que a água, mas em Damasco, há 2 rios que ele fala, né? Em Damasco tem 2 lá que eu posso me purificar, são limpos. Israel, como disse lá na frente, né? O que vai vir de bom de Belém? E ali ele foi. A bênção não foi desenhada como ele queria, mas a bênção chegou. E na nossa vida é a mesma coisa, a gente também desenha a nossa bênção. Quem nunca que não desenhou a sua bênção? Ah, Senhor, mas eu quero ser abençoado assim, 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 assim. Aí você já cria aquilo na sua cabeça, né? Você cria aquela sua bênção, mas o Senhor, ele tem uma outra forma de tratar conosco. Por quê? Ele sabe o amanhã. E nós não sabemos. Às vezes a gente quer alguma coisa também que venha atrapalhar o nosso crescimento espiritual e que venha nos desviar do foco que é Jesus Cristo. E o Senhor tem esse entendimento porque ele é onipresente, onipotente e onisciente. E nós somos seres limitados, dependentes do Espírito Santo, dependentes de Jesus Cristo, que foi naquela cruz por nós. E Amã, ele teve o privilégio, né? Ele devia estar ali especulando de novo, gente. Bravo da vida. Vou ter que passar nesse rio. Toda vez que passasse nesse rio, cada mergulho ele deve ter dado uma reclamada. Se ele já reclamou saindo do jovem mensageiro, imagine mergulhando naquele rio 7 vezes que ele considerava imundo. Mas quando ele viu a carne dele se restituindo, e ele ficando com a pele igual de uma criança, de um menino, aquele homem foi a gente encontrando Jesus pela primeira vez. Foi aquele homem, ele pegou o primeiro amor, ele não ficou igual vocês falaram, em cima do muro, querendo trazer as velhas práticas dele. Não, ele na mesma hora se tornou limpo. Não só limpo de carne, limpo de coração, porque ele tomou o Deus de Israel para ele. Enquanto a gente vai chegar em Geazi ainda não, né? E eu vou falar da menina. Antes, deixa eu falar da menina. A menina, ela foi orientada oralmente. Os pais tiveram discernimento e respeitaram a lei mosaica, que era o quê? De passar para os seus filhos o ensinamento da lei para que eles se edificassem. Ela teve essa sabedoria, ela sabia que havia um homem de Deus em Samaria e que aquele homem de Deus curaria, porque aquela menina sabia os feitos de Deus, aquela menina sabia do Mar Vermelho, aquela menina sabia do Jordão, aquela menina sabia das tribos todas que foram tomadas por Josué, aquela menina sabia, porque ela soube ouvir.
e nem sempre a gente sabe ouvir. Então, Naamã consegue aquela cura porque ele ouviu. Amém? Glória a Deus, ela apertou o botão errado. Daqui a pouco ela volta. Eu vou dar a paz do Senhor, a irmã Marlene, né? A nossa missionária Marlene já está aqui no meio de nós. Seja bem-vinda, irmã Marlene. A irmã Fátima também, irmã Fátima Marlene, paz do Senhor. Glória a Deus, a irmã Fátima também. É desse jeito, entendeu? É desse jeito. O interessante, tá? Antes dela falar da menina, quando ela estava falando de Naamã achar os rios, né? Abana e Farpar, lá de Damasco, mais limpos, dignos de ser, né? De ter o seu corpo leproso, digno, né? Mais dignos de entrar em contato com o seu corpo leproso do que os rios de Israel, que eram sujos. Interessante é que depois, né? Vamos voltar lá na menina, antes de chegar em Gési também, depois ele quer um punhado da terra de Israel para levar para a casa dele, porque aí ele já tem o entendimento de que a terra dele não está à altura dele se ajoelhar e poder orar a Deus, porque aquelas terras eram impuras. Então, olha como é que Deus muda conceitos, olha como é que Deus muda a mente, muda a mentalidade. O grande problema hoje em dia é não estar pronto a se deixar ser mudado, ser transformado. Crente tem que estar pronto para mudar todo dia. E quando a gente fala mudar, não é invento de doutrina, não, tá? Não é cada dia você está numa igreja diferente, né? Porque o evangelho ele é um só. Agora, o que a gente está falando é você estar aberto a mudar, a se transformar, porque senão você corre o risco de passar 20, 30. Pastor Marcos tem 42 anos, né, Pastor Marcos, de evangelho? Desde 79. Desde 79, quer dizer, você corre o risco de estar desde 79 e ao invés de ser produtivo na obra como o Pastor Marcos é um verdadeiro, é um apóstolo. Pastor Marcos é um apóstolo na excelência da palavra apóstolo. Estou aprendendo ainda. Mas no significado do que é ser apóstolo. Que Pastor Marcos é um fundador de igreja, já foi para vários lugares e do nada ali levantou igrejas ali, depois foi para outro lugar, quer dizer, acrescentando o evangelho. Ali pessoas foram batizadas, curadas, conheceram a Cristo através do trabalho que ele desempenha até hoje. Cordeiro, Macuco, Cantagalo, Euclidelândia. Mas aí, entendendo? Perdão. Então, o que acontece? Então, o que acontece? A gente tem que... Então, você corre o risco de, ao invés de ser produtivo, você ficar 40 anos na igreja, tá? Estagnado, parado. É igual o irmão do filho pródigo, se incomodando com aqueles que erram e que voltam para o caminho do Senhor, tendo uma visão equivocada do que é o evangelho. Tá? Então, eu vejo que uma das grandes virtudes de Naamã foi essa. Tá? Durante o processo, ele permitiu ser mudado. E tenho certeza que isso para Naamã não foi fácil. Sabe por quê? Porque, como foi dito lá no começo, ele era um grande homem, tá? E tinha muito conceito. Então, quando você é um grande homem, quando você é uma grande pessoa e conceituada, para você entender que você precisa mudar, é muito difícil. Tá? Eu costumo dizer, não me considero um grande, né? Não me considerava, antes de conhecer Jesus, um grande homem, entendeu? Mas eu era aquele cara... Sempre falo desse testemunho. Eu era aquele cara que todo mundo gostava, todo mundo gosta de Claudinho, gente boa pra caramba. Nunca fez mal a ninguém, entendeu? Nunca prejudicou ninguém. Então, eu não entendia que a mesma necessidade que as outras pessoas tinham de ter Jesus, eu também tinha. Isso, para mim, no começo da minha caminhada cristã, foi um pouco complicado. Com o tempo, tá? O Espírito Santo de Deus foi trabalhando no meu coração e eu fui vendo que eu era tão necessitado quanto alguém que matou, quanto alguém que roubou, ou então quanto alguém... Por quê? Porque eu não era
eu não tinha aceitado Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, eu estava na mesma situação de todo mundo que não aceitou, que não tinha aceitado Jesus. Como a irmã Cristiane falou, ouvir, parar para ouvir. Exatamente. Quando eu falei para o irmão foi lá em casa, lembra? O irmão parou para ouvir. E eu falei, para o irmão para ouvir o segredo. E ouvindo, Deus vai trabalhando. Dessa forma. Aí a irmã Cristine falou também, não, o que eu achei interessante da irmã Cristine também, né, é que ela fez como Jesus fez com os discípulos no caminho de Emaús, dessa última passagem dela aqui agora, entendeu? Ela foi trazendo do Evangelho, entendeu? E encaixando para colocar um trilho para que a gente possa seguir, entendeu? Então isso é muito legal. Já gostei, que já agregou muito a nossa live. Não começou e já agregou bastante, mas no infla também não. Então o que acontece? Não, né? Vamos continuar. Aí vamos falar da menina, né? Então a menina foi instruída, né? Como a irmã falou, mas o que eu achei também interessante é que, mesmo sendo bem tratada, com respeito, mas ela não deixava de ser escrava, né? E muitos, no lugar dela, que queriam fazer, iriam omitir a informação, tá? Até como uma espécie de revanche por ter sido levado como escravo. Entendeu? E o interessante é que essa menina era liberta em relação a isso. Ela estava naquela condição, mas entendia que era permissão de Deus. E entendi que ela estar naquela situação ali, ter sido levada naquela casa ali como escravo, é claro que ela não era tratada como uma princesa. Ela poderia não ser maltratada, mas também ninguém trata escravo como um príncipe. Entendeu? Então, com certeza, ela era queixosa de algumas coisas. Mas Deus ia fazer algo através dela. Ela entendia que Deus ia fazer algo através dela, que ela não, né, deveria, ali no caso, omitir aquela situação. Por que eu estou colocando isso? Porque a gente vê muitas pessoas, hoje, no nosso meio, podendo ajudar e não ajudando. Tá? E nem foram prejudicados. A pessoa nunca me fez nada. E eu posso ajudar. E mesmo assim, entendeu? Meu coração não toca para ajudar. Então, isso acontece muito no nosso meio hoje. Então, por isso que eu quis levantar essa parte. Mesmo ela tendo sido levada como escrava, por melhor que ela fosse tratada ou não, ela entendia a missão dela como serva de Deus. Tá? Qual era a atitude que ela deveria tomar, independente da situação. Servo de Deus tem que tomar a atitude correta, fazer as coisas da forma que Deus manda fazer, independente da situação. Independente se você gosta da pessoa, se você não gosta, se é seu amigo, se não é seu amigo, se já fez por você, se não fez por você, você tem que fazer aquilo que Deus manda você fazer e acabou. Faz e também sem esperar nada em troca. Você vê que a menina não fica esperando. Eu vou falar que tem um profeta lá em Samaria, porque aí, se ele for curado, vai que eu deixe de ser escrava, vai que ele me coloque. Você vê que em nenhum momento a Bíblia coloca essa situação. Que a maioria das pessoas também, quando vão fazer alguma coisa, faz pensando, né, intencionando alguma outra coisa. Né? Vamos passar para a irmã. Isso. Fala, irmã, fica à vontade. Gente, desculpa, eu vou apertar o microfone e eu aperto sair, me desculpa. Até eu acostumar. Calma. Tem de bom ânimo, calma. Então, tenho mais um adendo. A menina falou para quem? Foi para quem que ela falou? Para a patroa dela. Para a mulher. Para a esposa de Naamã. E Naamã escutou... Porque geralmente a mulher naquela época ela já não tinha muita voz. Ainda mais uma menina. E vocês falaram de menina. Quando a gente é menina ou um menino, que a gente ainda está a gente está num tempo de inocência muito grande. A gente confia demais nas pessoas. Então, a menina agiu de acordo com a inocência dela. E do que ela ouvia falar do bondoso Deus, de que Deus foi bom, gente, de Gênesis a Apocalipse. Eu não vejo um Deus mau. Eu vejo um Deus que se ira por causa de desobediência. É diferente.
Então, Naamã, ele escutou o que a mulher dele falou, que uma menina falou. Olha só, e ele tomou posse isso para ele como verdade de uma menina. Ó, a minha escrava me falou isso e passou para ele, e ele foi lá e falou com o rei. Ele tomou posse que ele poderia ser curado, ele quis a cura, ele quis, igual a mulher do fluxo de sangue, ele já começou a gerar um milagre dentro dele, quando ele tomou posse que tinha uma pessoa, um homem de Deus, um profeta ali, que poderia curá-lo. Então, aquela menina foi canal de bênção pela sua inocência da época, porque a menina, quando se fala menina, é inocente, por mais que ela, na inocência dela, ela passou por uma situação difícil, que ser arrancada, né? Ela foi arrancada do lar dela. Mas mesmo assim, ela teve um discernimento que muito adulto hoje não tem. Então, ela... Me perdi, gente. Ai, meu Deus. E nervosismo. E ele escuta a esposa dele, toma como verdade, vai lá, fala com o rei que gosta tanto dele, que tem ele como um companheiro, ele exige, ele não pede, ele exige que o rei de Israel, ele não pediu para o profeta curar, mas ele pediu para quem? Para o rei de Israel curar. Ele não pediu para o profeta. O rei pediu para o outro rei que curasse. Quem ouviu falar da situação foi Eliseu. Eliseu ouviu falar da situação. Porque enquanto Eliseu ouvia falar da situação, o rei estava lá no palácio dele, rasgando as vestes dele, implorando e clamando ao Senhor. Eu não consigo ler, que a letra é muito miudinha e a lâmpada está no meu rosto. Eu não consigo ler. Então, a gente tem que ver, ó, o Naamã, ele era um homem valoroso, era um bom guerreiro, ele era um bom servo, que ele era um bom servo do Senhor dele, ele era um bom marido, e ele era um bom... Vamos botar o que ele era, quando... Ele tratava bem aquela menina, porque ele entregou aquela menina nas mãos da esposa dele, para cuidar da esposa dele. Ele trouxe aquela menina, a gente sabe, uma mulher sabe o que acontece numa guerra, o que pode vir a acontecer com meninas e mulheres numa guerra. Geralmente nós somos mortas, geralmente nós somos violentadas de várias maneiras. E ele ali, ele guardou aquela menina. Aquela menina foi protegida debaixo do teto dele. Ela estava debaixo do teto dele protegida. Então, muitas vezes o Senhor nos protege assim, em certas situações da nossa vida. Ele nos coloca debaixo de suas asas. Para depois aqui a gente sair das suas asas e começar a fazer a vontade dele. Foi o que aconteceu com aquela menina. Aquela menina foi protegida e depois ela fez a obra. E a gente sabe que Naamã foi um homem íntegro. O problema dele foi um só, dois. Foi desenhar a bênção como ele queria e não ser recepcionado de acordo com o cargo que ele tinha na época, do ego. E os dois foram mudados quando Naamã passou pelas águas. Quando ele viu aquilo, ele pegou aquelas terras, ele falou assim, eu não vou mais adorar Deus nenhum, somente Deus existe somente em Israel. O Deus somente vive em Israel. É esse Deus que eu quero servir. E você ainda me perdoe. Que ele falou assim, me perdoe, porque eu vou precisar levar o meu rei
que aqui fala rei Arã, para ir lá no Deus dele de Irã, e eu vou ter que me prostrar. Porque se ele não fizesse isso, ele sabia que ele também iria morrer. Porque ele não poderia desobedecer ao rei dele, que era o Senhor dele. Ele já confessa, olha só, o tamanho que foi a glória que desceu naquele homem. Ele já confessa aquilo que poderia ferir o nosso Deus. É como a gente, precisamos confessar o nosso pecado. Se você não está conseguindo se desfazer de algo da sua vida que você acha que é um atrapalho seu com Deus, começa a confessar a Deus. Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo me libertar disso. Isso não é motivo de você se afastar do Senhor. A gente tem que pegar os exemplos de Naamã. Gente, isso aqui vai render 2, 3 lives, tá? Eu já estou falando, que a gente nem chegou em Geazi ainda. Então, se você tem um problema hoje, você pega esse problema, bota teu joelhinho no chão, não consegue botar o joelhinho no chão, senta na cama. Porque na cama a gente sabe que vai sentar, vai deitar e vai dormir. E conversa com o Senhor. Senhor, eu não consigo sentir, me ajuda a me libertar disso. Vai haver um processo na sua vida, o Senhor vai fazer um mover para você se desgarrar disso. Porque quem vai agir contra o Senhor? O Senhor criou o céu, a terra e tudo que há nela. Você acha que o seu problema é grande hoje? Não. A lepra, que hoje em dia chama-se hanseníase, foi curado por Deus. Vamos lá? Posso ir lá em Lucas? Eu vou lá em Lucas. Vamos lá em Lucas 4:27. Eu deixei separadinho aqui, mas a minha Bíblia é toda separada. Lucas 4:27. Assim também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Por quê? Porque ali precisava haver a glória de Deus. Aquele homem, ele não era israelita, aquele homem era um estrangeiro, como nós somos gentios. Ele era um estrangeiro. E ele fez o quê? Ele resolveu servir ao Deus vivo, com todo o coração dele, com toda entrega. Como o irmão disse, nem até. Falou assim, já que você não quer o meu dinheiro, não quer as vestes que eu tenho para te dar, faz o seguinte, me permita, me doe um pouco da terra, que ele queria fazer um holocausto somente para o Deus vivo, somente para Yahvé, somente para Elohim, somente para Deus. Ele não queria mais misturar nada, nem a terra. Ele queria levar aquela terra santa para a terra dele. Para quando ele oferecer o holocausto, ele sabia, estou oferecendo holocausto, mas é na tua terra santa. Na terra em que eu fui curado. Glórias eu dou a ti. Deus é maravilhoso, né? Naamã foi glória. Aleluia. Não, só tinha. Só tinha. É verdade. O pastor está falando que Naamã tinha suas qualidades. Suas qualidades. Interessante. E agora, eu lembrei de Jó agora, capítulo 1. Jó tinha 4 qualidades. Íntegro, sincero, desviava-se do mal e era reto. Mas e interessante, eu estava comentando isso com alguém essa semana. Glória a Deus. Eu preguei uma vez, foi sobre Naamã mesmo. E foi até lá na CMA, na época que eu era lá na CMA, eu preguei. Aí o irmão chegou para mim e falou assim: eu gostei do irmão pregando e tal, não sei o quê. Eu preguei na consagração. Aí a gente estava naquele café da manhã, depois da consagração. Aí o irmão falou: eu gostei do irmão pregando e tal. Aí eu falei assim, legal. Tal. Aí ele falou assim: não, porque o irmão pregou sobre Naamã, mas não ficou falando mal de Naamã.
Porque ele estava falando, ultimamente eu tenho ido nos lugares e a pessoa vai pregar de Davi, vai pregar sobre Davi, aí fala mal de Davi. Vai pregar, entendeu? Sobre Naamã, aí fala mal, porque vai falar do orgulho de Naamã, a pessoa só dá ênfase ao orgulho. E realmente o ser humano tem um pouco isso mesmo, de enfatizar, né? Dar ênfase ao negativo e pouca ênfase ao positivo. A gente, como servo de Deus, a gente tem que enfatizar mais o correto, o certo, entendeu? Aquilo que é positivo, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas olham para a gente e falam, sabia que era crente, é bobo, todo mundo faz o que quer, mas irmão, mas a gente está fazendo a vontade de Deus, entendeu? A gente, entendeu? Com certeza Naamã, naquela época, e agora quem vai conjecturar sou eu, com certeza foi criticado. Eu estava ouvindo mulher, ouvindo escrava, entendeu? Com certeza ele foi criticado, entendeu? Por muitas pessoas. Agora, deixa eu dar a parte para o irmão Rodrigo aqui. Chegou aí, o irmão Rodrigo chegou e ele justificou que não está, né, na live hoje porque a internet dele está ruim. Então, hoje ele vai ficar peraí, deixa eu botar aqui, de espectador. Então, eu vou dar a parte do Senhor especial para o nosso irmão Rodrigo, faz parte da nossa live, está desfalcando o nosso time hoje. A parte do Senhor, Rodrigo. Tá? Amém. Então, ele botou aqui que hoje a internet dele está horrível, né? Então, a gente deixa a paz para ele. E eu vou dar uma paz especial aqui também pro meu irmãozão, o presbítero Evandro. Amém? Que está junto com a gente aqui. Evandro, que participou comigo uma vez aqui de uma live aqui por muito custo. O homem que não gosta de botar o rosto, cara. Não gosta de aparecer, não, Evandro. Ele é um problema sério. Não cortando o que o varão está falando, mas cada um de nós temos a nossa qualidade. Uma qualidade. Só que existe aquele problema que as pessoas só veem o lado, mas não vê a qualidade. É isso aí. Você tem a sua qualidade. A irmã Cristiane tem a qualidade dela. Eu vejo que o diferencial de Jesus é que Jesus, né, ele via as nossas qualidades e dava prioridade a elas. Justamente. Entendeu? Dava prioridade. Ó, Evandro rindo, falando que eles não gostam de botar a cara, ele rindo. Entendeu? Então, o que acontece? Jesus sempre dá ênfase às qualidades. Você vê. Agora, olha que interessante. E Deus trabalha nela. Olha que interessante. Por ser um homem íntegro, Naamã, ele respeitou aquela menina, cuidou daquela menina, e foi aquela menina que foi usada por Deus para poder transformar a vida dele e para poder trazer cura para a vida dele. Então, o que a gente diz? Vale a pena ser íntegro. Vale a pena ser honesto. Vale a pena ser íntegro. Vale a pena ser uma pessoa de caráter. Entendeu? Ali ele poderia ter feito alguma coisa com aquela menina, alguma maldade, alguma coisa com aquela menina ali, que pudesse dar para ele, de repente, um prazer momentâneo ali, ele tinha o seu carnal, mas que não ia resolver a vida dele e nada, pelo contrário, só ia afundar ele, entendeu, no lamaçal do pecado. Então, você vê que vale a pena você ser íntegro, vale a pena você ser correto, entendeu? O convite que eu faço essa noite, para muitos que estão nos ouvindo aqui, que vão se identificar com essa situação, é o seguinte, olha só, versículo 12, abandona Abana e Farpá, que são os rios limpos da sua vida, e mergulha no rio sujo do Jordão, mas que vai te purificar. Quem quer ir para o rio sujo? Amém? Mergulha no rio sujo, mas o rio sujo que vai trazer... Porque é interessante como que a palavra de Deus é linda demais. Deus fala assim, ele pega as coisas loucas para confundir as sãs. Então, o que acontece? O rio sujo vem para purificar, enquanto o rio limpo não purifica ninguém. Entendeu? Então, é a forma que Deus trabalha. Entendeu? Deus pega Sansão, criado ali por papai, mamãe, nazireu de Deus, papai falando assim, ó, filhinho, faz desse jeito, mamãe, faz desse jeito. E aí Sansão vai lá e faz o quê? Faz tudo errado. E aí Deus pega uma menina dessa, que está ali sozinha, cativa, entendeu? Escrava, então, usa entendeu? Ela e a menina faz tudo direitinho, entendeu? Então, não é as circunstâncias. A gente lê muito isso aí, a pessoa fala, Adão estava no paraíso, né? E pecou. Estava no melhor lugar que podia estar, mas pecou. E a gente hoje está no lugar onde tem guerra, onde tem maldade, onde tem tristeza, mas nós temos a oportunidade de andar com Deus e ser diferente. Fazer, e também fazer
a diferença. Sobre Geazi, a gente vai falar na semana que vem. Vamos fazer o seguinte, vamos botar Geazi para falar semana que vem? Que aí fica legal. A gente se aprofunda mais um pouco. Mas aí no rápido da live hoje é 11h10. Eu sei, não, estamos com 50 minutos já de live. Agora, vamos lá. Ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, versículo 15. Toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e diz: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Olha que interessante. Você imagina se todo mundo que entrasse lá na Shekinah, na CMA, na Missão Eterna, em todas as igrejas aqui representadas pelos irmãos aqui, se todo mundo que entrasse, tá, e Deus fizesse o milagre na vida daquela pessoa, se aquela pessoa reconhecesse e declarasse que Deus... Né? Era uma glória. Eu já vi muitas pessoas falar que Eliseu não aceitou, por vários motivos que Eliseu não aceitou ali o presente de Naamã, e vi pessoas botando até a soberba de Naamã como um dos motivos. Já vi pessoas também colocando que hoje tem muito profeta hoje que cobra para pregar, cobra para profetizar, e que Eliseu não. Amém, que a gente faz a adaptação no dia de hoje. Mas eu entendo que Eliseu ali já tinha recebido o melhor presente que ele podia receber, que era o quê? Uma pessoa procurar Deus, ser abençoado por Deus e reconhecer e declarar, entendeu? Então ali para mim Eliseu já estava satisfeito, não foi nem porque não foi para contrariar. Para mim Eliseu não aceitou nada porque ele já estava assim, ó, já estou satisfeito, você não precisa me dar nada. O que você tinha que dar, você já deu. Entendeu? Eu vejo dessa forma, apesar de que a gente pode fazer, como eu disse, a aplicação em várias situações que a gente vive hoje. Vou abrir para a irmã falar sobre essa parte também. Rapaz, você está no 15, né? Eu vou voltar para o 6. Ousadia, autoridade e certeza. Eliseu. Quando Eliseu ouve que o rei dele rasgou-se as vestes dele, ele questiona: por que rasgaste a tua veste? Olha a certeza da fé que Eliseu tinha de poder curar aquele homem. Não houve dúvida, momento algum. Manda vir a mim que eu vou mostrar que há profeta em Israel. Cadê a dúvida desse homem? Ô, glória! Ô, glória! Ô, glória! Cadê a dúvida? Tá tudo escuro aí, Rodrigo, mas eu acho que vai melhorar. Não tô te vendo, não. Então, Caraca, ele fala, com a ousadia dele toda, ele fala: manda vir a mim, rei, porque rasga tuas vestes, há profeta, eu vou mostrar que é profeta. Foi por isso que Eliseu não aceitou o dinheiro dele, porque ele queria mostrar quem era o Deus vivo. O Deus vivo não precisa de prata, nem ouro, nem de veste. Amém. Precisa de ser adorado. E aquele homem, ao confessar, ele falou que ele ia adorar o Deus vivo, ele ia adorar, e já estava pensando em fazer um holocausto para o Deus vivo na terra. E olha que interessante, ele fala, olha, saberás que em verdade, no 8, há profeta em... Ele não falou, ele falou há profeta em Israel, ele não duvidou, eu sou um profeta, eu falo em nome de Deus, eu sou um profeta. Ele sabia, ele estava com uma dupla unção de Elias, não foi? Ele sabia, Eliseu tinha caminhado com Elias aquele tempo todo, ele sabia o que Elias, se a gente voltar um pouquinho, Reis, aqui, for ler, havia outros milagres que Eliseu tinha feito. Então, ele sabia que o Deus vivo era com ele.
E quando o rei dele foi intimado a curar aquele homem, ele falou assim, manda vir a mim. Nem da cadeira ele se levantou para mostrar aquele homem que há um Deus e havia um profeta em Israel. Ele mandou um mensageiro. Vai lá, fala para ele fazer isso, isso e isso e ponto. Se ele quiser ser curado, vai ser assim. Aí houve aquele trâmite todo lá para ele poder ser curado. E ele mostrou que aí em Israel havia um profeta. Para que ele ia receber prata e ouro daquele homem? Ele não precisava. O que ele precisava era honrar a terra dele. Honrar a Israel, honrar o Deus que ele serve. Como o rei de Israel vai ser afrontado de tal modo? Eles já tinham acabado de perder uma guerra. Pessoas tinham sido arrancadas dos seus lares. Então, ali, Eliseu, com a fé dele, com a autoridade, que ele teve autoridade, ele teve ousadia. E nós, servos do Senhor, nós temos que ter a mesma ousadia, a mesma autoridade. A gente tem que confiar no Deus que nós servimos. A gente tem que saber que esse Deus cura, ele sara, ele liberta. Só que é no tempo dele. Mas precisamos gerar fé, como Naamã gerou e aquela mulher do fluxo de sangue gerou. Antes mesmo de acontecer, ele já sabia que ele seria curado, porque havia um profeta lá em Samaria, um homem de Deus lá em Samaria que havia de curá-lo. E ele tomou aquilo com verdade absoluta. E Eliseu mostrou a ele que havia ali um profeta verdadeiramente de Deus, e ali ele saiu de lá falando que havia somente um Deus, e esse Deus estava onde? Em Israel, mesmo ele falando na sua murmuração. Não são melhores de todas as águas de Israel, o rio Farfar, e o Abana de Damasco? Na verdade, não, porque a água de Israel, ela não é suja. Ela é água viva, que nos alimenta a cada dia, que nos mata a nossa sede. Se você está com o ouvido hoje, ouça o que o Espírito diz à igreja, amém? Se encha dessa água. Você nunca mais terá sede. Amém? E hoje, segundo a Bíblia, nós somos o Israel de Deus. E Deus está com a gente. É verdade. Só que muitos não colocam isso. Não. Deus é com a gente, Ele vai fazer em nome de Jesus. Ele cura, salva, batiza, liberta. Por quê? Hoje está faltando no nosso meio muito disso hoje. Amém. Então, vamos lá, duas características, né? Duas coisas que ficaram claras aqui. Primeiro, que Naamã tinha parte com aquele leproso que volta, né? Eram 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Então, né, Naamã tem parte com o leproso que voltou para agradecer. Amém? Então, bênção de Deus. Outra coisa que eu ia colocar, o povo de Israel chega no momento, né? Quando o povo de Israel ia guerrear, o único povo que não tinha um rei à sua frente era o povo de Israel. Quem ia na frente do povo? Deus. Então, Israel, estava todo mundo direitinho ali na presença do Senhor, fazendo o querer do Senhor direitinho, prevalecia sobre todo mundo. Lá um belo dia tiveram a ideia de colocar um rei humano, um rei como os outros povos. Tá? Isso acontece ainda hoje, irmã. Aí, nós somos crentes, nós somos diferentes. Mas aí, o cara está na igreja, está na presença do Senhor e ele quer ser igual a quem está no mundo. Ele foi chamado para ser diferente, mas ele não quer ser diferente, ele quer ser igual. E aí ele começa a se contaminar com as coisas do mundo porque quer ser igual. Aí chega num ponto, aí vem Saul, né? Começa até bem, né? Aparece um Davi, segundo o coração de Deus,
para não ser de todo ruim, mas na maioria das vezes, né, os reis deixam a desejar bastante. Tem aqueles que começam bem, né, como o rei Asa, como, né, e alguns outros que começam bem e terminam mal, mas o que me chama a atenção nesse texto é como o rei, esse rei aí é muito fraco. Como é que o cara é rei de Israel, é rei lá em Samaria, e ele quer rasgar a veste porque ele acha que a carta é para ele curar, que não conhece Deus, que ao qual faz parte do povo que ele é rei? Como é que funciona isso? Entendeu? Então, entendeu? E ainda hoje, o pior é que ainda hoje nós temos, graças a Deus que não, na Missão Eterna, não na Shekinah e não na CMA, mas nós temos líderes que infelizmente, né? Esqueci de tirar também ali o pastor Roberto abençoado, também, que é pastor do nosso irmão Rodrigo. Pastor Roberto também, não, pastor Roberto também tem entendimento das coisas, entendeu? Então, o que acontece? Eu falei Cristiane, filho do pastor Cristine, não. CMA não, né? Não, ela congrega na CMA. Aí, o que acontece? A pessoa tem que ser filha do pastor Jorge. Não é, não. É filha espiritual lá. Né? Né? Mas, o que acontece? Então, fica isso. Tá? Agora, outra coisa. Chegou o versículo 14. Né? Tem alguma outra consideração a fazer ou a gente já pode mergulhar? Chegou a hora de mergulhar. Tem mais alguma coisa? Não, né? Então podemos mergulhar. Vamos mergulhar então. Chegamos no versículo 14. Tá? Ele chegou, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Consoante a palavra do homem de Deus. Interessante. Vamos voltar. Versículo de número 11. Né? Não, o do 10. Eliseu mandou mensageiro falar o quê? Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Então, olha que interessante. Eliseu já declarou a vitória. E Naamã ainda fica indignado porque, olha como é que às vezes Deus já liberou a nossa vitória, já liberou o nosso milagre, mas a nossa mente ainda está no processo que a gente está passando. Porque ele já foi liberado. Vai, mergulha 7 vezes e será limpo, não é? Mergulha 7 vezes e aí vamos orar. Não, vai, mergulha 7 vezes e você está... Voltamos. A internet deu a caidinha. Mas vamos lá. Então, o que acontece? Então ele ainda fica no questionamento, ainda fica preso. Muitas vezes nós não somos abençoados porque a gente ainda está preso lá atrás. A gente ainda está preso no processo, ainda naquilo que nos levou para o processo. Nossa bênção já foi liberada, Deus já liberou a nossa bênção já, mas a gente ainda está com a mente, né, lá atrás. Entendeu? Porque se ele tivesse entendimento aqui, meu irmão, já decretou minha vitória já, acabou, entendeu? Não preciso mais, é só ir lá tomar posse e acabou. Vai dar 2 lá, hein? Amém? Não, a gente vai falar na próxima a gente vai falar na próxima a gente vai falar de Geazi. Isso. Então ele mergulhou, vamos lá. Então chegaram, né? E desceu e mergulhou 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E aí ele fica limpo. E aí ele volta ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda parte, que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente, né, do teu servo, é aquele negócio, né, Deus fez na vida daquele que não é crente, que não conhece Deus, e ele acha que pode retribuir de alguma maneira, né? A gente não tem como retribuir. Chega mais para cá, São Marcos, não está aparecendo lá. Entendeu? A gente acha que, de alguma forma, a gente pode retribuir, né? A gente não tem como retribuir o que Deus faz pela gente. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Aí, porém, ele diz: tão certo como vive o Senhor,
em cuja presença estou, não aceitarei. E aí insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Né? Disse Naamã, se não queres, peço-te ao teu servo que seja dado para levar uma carga de terra, né, de 2 muros, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Então ele já faz ali um voto com o Senhor. Né? Nisto perdoe. Aí vamos lá. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho que encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. E Eliseu lhe disse, vai em paz. Né? Naamã ainda não entendia que Deus sonda o coração. Ali, por causa do trabalho dele, né, o ofício dele, ele teria que se curvar ali, mas Deus sonda o coração, então Deus sabe que ele não está se curvando ao Deus ali, ele está apoiando o rei, para o rei poder se curvar, e ele, ao apoiar o rei, ele acaba se curvando, né, também. Né? Então, o nosso Deus não é um Deus que vive, né, de protocolo e de aparência, é um Deus que vê e, né, o que se passa no coração de cada um de nós. Beleza? Considerações finais, porque semana que vem a gente vai falar de Geazi. Eu vou abrir. Agora eu estou sentindo que a irmã queria falar alguma coisa. Não, ela vai falar agora. Você fala considerações finais. Vou abrir para ela poder falar. Né? Como ela é nossa convidada, ela vai ser a primeira a fazer as considerações. Meia hora para ela, 3 minutos para o seu, 3 minutos para mim. Vamos lá. Vamos lá, irmã. Fica à vontade. Gente, eu sou nova nisso. Me perdoa. Mas aqui a gente aprende muito aqui com a Naamã. É bom a gente ler e reler. E falar assim, eu já li isso. Não, o Senhor não pede para você ler a palavra. O Senhor pede para você minuciar. E ele ainda fala mais. Ele fala, argui-me, pergunte-me quando você tem dúvida. Ele não manda você perguntar a qualquer um, a qualquer pessoa. Ele manda perguntar a ele. Arguir-me. Minuncie. O que é minunciar? Detalhar, você ler um versículo. Eu fiz, eu falei para o presbítero de manhã que eu ia estudar. Não hoje, né? No dia que eu aceitei participar da live. Foram 2 folhas. E eu mesma faço pergunta para mim, porque eu sei que o Senhor vai responder. Eu falei assim, águas limpas na Bíblia? Eu botei uma interrogação, uma exclamação. O que significa Oxalá? Porque em uma das Bíblias está escrito Oxalá, quando a menina fala com a dona dela. Quem era o rei de Israel na época de Naamã? As perguntas eu vou fazendo e o Senhor vai... A gente, quando vai ler a Bíblia, é bom sempre ter papel e caneta para a gente poder aprender. Naamã é só uma das passagens que nos edificam. Naamã te mostra aqui que nós temos qualidades, que Deus vê nossas qualidades, mesmo que nós não vemos ainda. Um tem uma qualidade de ser mais sincero, o outro tem um coração mais bondoso, o outro tem uma oratória melhor. Cada um, o Senhor vê um dom. Por isso ele chama a gente de corpo. Porque cada um não tem como o dedo mindinho ser igual à orelha. Então, nós, como corpo, nós nos unimos. Isso não tem placa, irmão. A igreja, quando for chamada, é a igreja mundial. Não é o foco aqui no Brasil. É mundial. Todos nós vamos ser chamados. E para sermos chamados, a gente tem que comer a palavra de Deus. Como dizem em Ezequiel 3, a gente tem que engolir o rolo. Eu não posso deixar, eu sei que a história de Naamã é muito interessante, mas a gente conseguiu destrinchar bem ela aqui. Eu creio que se a gente voltar a ler na semana que vem, Deus ainda vai encher mais ainda essa situação toda. A gente foi ver a live de uma hora, já está 1h10. Se pudesse, a gente ia a madrugada toda, já fazia uma vigília.
Só de Naamã e Geazi, porque Geazi, a gente vai ver dois lados opostos semana que vem. Aquele que se converteu e aquele que foi corruptível. Ele cometeu uma transgressão. A gente não pode também finalizar ele. Ele cometeu a transgressão e foi castigado. Isso acontece conosco também. Então, vigia. Quem quiser acompanhar a gente, já vai lendo livros de Naamã, porque a gente gosta da interação. Então, você vai interagindo no chat, a gente vai interagindo com você. Se você tiver dúvidas, se nós soubermos, nós responderemos. Se não soubermos, nós vamos buscar para saber, porque nós temos que ser humildes, nós não sabemos tudo e a gente vai morrer aprendendo. Amém? Graça e paz, Shalom Adonai. Amém. Pastor Marcos. Também quero agradecer a todos vocês, a presença de vocês, e hoje eu aprendi mais um pouco com a participação da nossa irmã Cristine. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Como eu falei para o presbítero Claudino, sem deixar nessa live aqui agora, a gente entra direto. Mas tem mais para a semana, né? E eu dou o meu abraço a todos, né? Que todos tenham uma noite abençoada e termino dizendo Tchê Ender. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu vou falar do nosso... Vou agradecer, né? E vou falar do nosso... Deixa eu tirar esse... Alguém botou um comentário aqui? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Foi... Irmão Rodrigo deixou aqui, ó. A paz do Senhor para a irmã... Para o pastor Marcos, para mim e para a irmã Cristine e a todos. Né? Deixou tchau. Semana que vem, Geazi, ele vai estar conosco aqui. Essa internet vai vir. Vamos orar pela internet em nome de Jesus. É para ela não cair. Amém? Glória a Deus. Eu vou falar, irmãos, do nosso podcast, que vai estar também estreando hoje. Daqui a exatos, mais ou menos meia hora, nosso podcast já vai estar disponível no Spotify, amém? E no Anchor também, que é a plataforma que a gente usa, tá? Vai ter o quê? Vai ter essa live na íntegra, né? Vão ter os depoimentos, né, que a irmã Cristine, pastor Marcos, o diácono irmão Rodrigo, né, a pastora Luzeni, a irmã Cristina também e a missionária Marlene. E o meu sobre esse texto, né, de Naamã, aquilo que chama mais a nossa atenção. Amém? Então, ficou algo muito bom, um conteúdo bastante interessante, pessoal que quiser ouvir, né? E às vezes está no trabalho, não tem como ficar olhando para a gente, né? Apesar que agora tem a irmã Cristina, tem uma figura um pouco agradável de se olhar ali, o irmão Rodrigo e eu e o pastor Marcos, pelo amor de Deus, né? Ninguém quer ficar olhando para a gente. Então, o que acontece? Você tem agora a opção, né, de ouvir do áudio, que é o podcast. O podcast você tem a opção, né, uma benção do áudio, e a gente acrescenta algumas coisas para não ficar só o áudio da live. Tá bom? Semana que vem nós estamos de volta. Né, Geazi, vamos falar, né, do problema que é a gente transgredir, né? Ela usou a palavra que eu achei muito certa nessa situação, né? Transgredir, tá? Eu vou deixar como exemplo aqueles homens que incitaram o rei a jogar Daniel na cova dos leões. Tá? A palavra de Deus diz que Daniel ficou a noite toda e os leões ali em jejum, mas quando chega de manhã que o rei vê que o Deus de Daniel é o Deus vivo e que Daniel está ali vivo, o rei manda que aqueles homens que o incitaram, né, a jogar Daniel na cova, porque o rei já estava arrependido, mas ele não podia revogar, né, o induto dele, manda que joguem aqueles homens na cova. E o pior, toda a sua família. Então, às vezes, uma transgressão, nossa, afeta
toda a nossa parentela, toda a nossa família, entendeu? Então, é algo que a gente tem que estar muito alerta e que vai ser o que a gente vai bater semana que vem, tá bom? Que Deus nos abençoe. Foi uma honra, irmã. Mais uma vez, a honra também estar com o pastor Marcos. Triste hoje que o irmão Rodrigo não conseguiu entrar, né? Mas semana que vem nós estaremos de volta, tá? Que Deus nos abençoe a todos. Eu termino desejando a todos uma semana abençoada e a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Pela paz. Glória a Deus. Obrigado, irmão. Amém. Deus abençoe. Isso.